Não se aplica PV solar de 470 em microinversores. Não se aplica painéis solares de 470 em microinversores. Por quê? Então vamos ler as especificações dos painéis solares e ler as especificações do microinversor. Então, nós temos aqui painéis solares Jinko e microinversores Grovat. Então, repare aqui na potência dos painéis solares de 470. Corrente de curto-circuito. Aqui escrito, corrente de curto-circuito na coluna 14. Corrente de curto-circuito 14,15 amperes. 14,15 amperes. Já leu? Leia as especificações dos microinversores. Corrente de curto-circuito 18. E o que você tem que fazer? Você tem que multiplicar a corrente de curto-circuito dos painéis solares pelo fator 1,25 para obter a corrente de curto-circuito na entrada do inversor, microinversor. Então vamos lá. 14,15 amperes, corrente de curto-circuito do painel solar de 470. Multiplicar por 1,25 é igual a 17,68 contra 18. Então já está quase empatado. Não tem como aplicar painel de 470 em microinversores com uma corrente de curto-circuito 18,8 amperes. Porque se eu dividir 17,6875 por 18,8 é igual a 0,94. 1 dividido por 0,94, 6% de diferença. Então não tem como você aplicar painel de 470 em microinversores com uma corrente de curto-circuito de 18,8 amperes, porque o fator de segurança é 1,10, aí está inferior a 1,10, certo? Para as tensões. Entenderam? Então, a seguir, eu vou apresentar outra tabela, porque você não pode aplicar painéis solares de 470 em microinversores e inversores. E nós temos dois painéis solares, Jinko e REC. À esquerda, na coluna, Jinko, tensão de circuito aberto, 42 volts. REC, circuito aberto, 65 volts contra 42. Tensão nominal, 35 volts contra 55 da REC. E corrente nominal 13,4 contra 8,49. Então já se sabe que você não pode aplicar painéis de 470 microinversores e inversores, certo? Entenderam até aí? Então vamos para os cálculos. Na temperatura de 35 graus Celsius. Essas temperaturas no Brasil variam muito, certo? Ela chegou a 44 graus Celsius. Então vou fazer na média 35 graus Celsius. Então leia o título do vídeo. Não se aplica PV solar de 470 para inversores on-grid e microinversores, como eu já apresentei. Os módulos possuem uma corrente de curto-circuito de 14,5, como eu apresentei agora neste exato momento. Se olharmos para a folha de dados do inversor, a corrente máxima de curto-circuito é de 16,9, como eu apresentei na especificação do inversor. Inversor de 6, corrente de curto-circuito 16,9. Qual é a corrente de curto-circuito na entrada do inversor?
PV solar, eu tenho que multiplicar. Corrente de curto-circuito do PV solar de 14,15 por 1,20, 17,8 contra 6,9. Perigo. Você está em perigo. Você está em perigo se você instalou painéis solares de 500 e 550 para microinversores e inversores. Que tipo de painel solar se aplica? O painel solar que se deve aplicar é de 415 ou 425. Não 470 e não 500 e não 550. Agora vamos para os cálculos. Qual é a tensão de um painel solar de 415 no inversor na temperatura de 35 graus Celsius? Tensão mínima, MPPP, 41,6 mais 0,677 multiplicado 35 menos 25 é igual a 39,83 na temperatura de 35 graus Celsius. Número de string, eu tenho que dividir a tensão de 341 por 39,83, que é igual a 8 painéis, 5 ou 9 painéis. Aí está, os cálculos. Entenderam? Por que 341 e não 360, como consta na especificação do inversor? Por que 341? Então, para você saber que tensão de entrada do inversor, você tem que enviar um e-mail para mim fazer os cálculos de 341 na temperatura de 35 graus Celsius, certo? O fabricante, ele dita 360, não é 360, é 341, certo? Como foi que o resultado é 341? Por que 341? Aí tem aquela questão da raiz quadrada de 2, fator de segurança, ponto 10, para você obter 341, certo? Então, para você obter todos esses cálculos de tensão de entrada e tensão de saída do inversor, corrente de curto-circuito, você tem que enviar um e-mail para o canal. Por quê? Olha, que tipo de painel você deve aplicar hoje nos microinversores e inversores? De 250 a 400. Por que você aplica painéis de 500, 550 nos inversores e microinversores? Porque você não estuda. Você não estuda. A educação do Brasil é ruim. A educação do Brasil é ruim. Você aplica painéis de 470, 500, 550 nos inversores e microinversores, que é proibido. É proibido. E como é que os consumidores aceitam você instalar painéis de 500, 550 no telhado alheio, colocando em risco a vida das pessoas? Você está colocando em risco a vida das pessoas, cara. Você está colocando em risco a vida das pessoas. Você que é engenheiro, eu estou falando diretamente para engenheiro. Aqui eu não me interessa leigo. Leigo não sabe o que é potência, não sabe o que é energia, não sabe nada disso, leigo. Eu estou falando diretamente para engenheiros do Brasil e do mundo. Como é que você aplica painéis de 500, 550 com a corrente baixíssima do inversor? Você aplica um painel de 470 com uma corrente de curto-circuito altíssima, colocando em perigo a vida das pessoas. Isso está acontecendo demais no Brasil. No Brasil, na Austrália, Japão, Estados Unidos, na Europa, na Ásia, você colocando a vida das pessoas em risco. Na aula passada eu apresentei, não se aplica painel solar de 500 em inversor agrícola. Por que você aplica painel de 500, 550 nos inversores agrícolas? É por simplesmente falta de educação. Falta de educação. Você faz engenharia, você faz curso técnico, você faz curso de energia solar. Para quê? Você faz Enem. Para quê? Para errar. Errar. Erro sem fim.
Assim não dá, né, pessoal? Olha, vocês que fazem curso de engenharia na USP, Santa Catarina, São Paulo, Brasília, não sabem responder essa pergunta. Qual é a máxima potência e a máxima tensão de entrada no inversor solar de 220/380? Eu estou dizendo máxima, máxima. Porque aqui, né, não é uma tensão máxima. Aqui é uma tensão mínima, devido às temperaturas no planeta. Qual é a tensão mínima que eu devo utilizar nas temperaturas? Mínima, 341. Mas aqui eu fiz uma pergunta para o mundo inteiro. 7 bilhões de pessoas não sabem ler ficha de dados. 7 bilhões de pessoas não sabem responder essa questão. Máximo, eu estou dizendo máximo. Então, para você obter esses cálculos de tensão de entrada, tensão de saída, você tem que enviar um e-mail para raimundoevangelista@gmail.com. Eu não posso te dar resposta nos comentários sobre esses cálculos de matemática, porque eu não vou ganhar nada com isso. Tá bom? Então, muito obrigado aí pela participação de vocês. Dê um gostei, se inscreva no canal e até a próxima aula aí, pessoal, se Deus quiser.